Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos falar hoje sobre uma doença chamada anomalia anorretal, ok? A anomalia anorretal é um espectro de malformações derivadas de erros do desenvolvimento do intestino, a parte do intestino posterior. É um defeito do reto e do canal anal, né? Essa doença ela tem vários graus, né? É, Desde os mais simples, né, que a gente chama de anomalia anorretal baixa ou alta, você tem com fístula ou sem fístulas, e geralmente as altas, elas vêm associado a vários defeitos das vértebras sacrais, menos vértebras sacrais, tá? Então, em vez de ter 5 vértebras sacrais, você pode ter 4, 3, 2, ou não ter as vértebras sacrais. Um outro nome é ânus imperfurado, ok? A incidência dessa doença oscila entre 1 para 4 mil a 5 mil nascidos vivos. Não tem predisposição entre os sexos, tanto masculino como feminino, a incidência mais ou menos é semelhante, né? Levemente mais frequente, né, em meninos, mas é quase que nada, né? As anomalias altas em torno de 45% e as baixas em torno de 55%, que dá mais ou menos meio a meio. Existe uma recorrência de história familiar, mas existe uma associação com malformações associadas, que vai até 54%. Então, sempre que tiver uma criança com anomalia anorretal, você tem que fazer uma investigação total na criança. Uma investigação que a gente chama de Vacters, que a gente já vai abrir essa chave, né? Então, de 20 até 54%, você tem malformações geniturinárias, a genesia renal, hidronefrose, hipospádia, rim, ferradura, né? E sempre avaliarmos a quantidade de vértebras sacrais. Quanto menos vértebras sacrais, pior o prognóstico funcional. Você até pode pôr o ânus na topografia onde ele deveria ser, só que você não vai ter inervação adequada. Observe no sacro a curvatura adequadamente, e quando você tem menos vértebras sacrais, se você contar que tem uma menos, tá ok? A curvatura diferente, tá ok? Observe aqui, sem, sem você observar as vértebras sacrais direitinho aqui, tá ok? Sempre que você tiver uma anomalia no retal, você tem que fazer uma investigação das síndromes, que é o Vacters. Vacters não é um nome de uma pessoa, e sim um método mnemônico, onde nós usamos a primeira letra como para gravar o órgão. Então, V de vértebra é a anomalia da coluna vertebral. A de anomalia anorretal. C de cardíacas, anomalias cardiovasculares. T de fístula traqueoesofágica, T. R de anomalia do rádio. E L de defeitos nos membros, tá? Defeitos congênitos do ânus ereto frequentemente envolve o trato urogenital, tá? Então, você vai ter fístulas para o trato urogenital, né? De 70 a 80% dos ânus imperfurados com fístula retal vai para o períneo, genital externo, trato urogenital. O quadro clínico ele é bastante variado. Você tem que avaliar se a bundinha é bem formada, né? Se o sulco interglúteo é bem formado, se a bundinha é bem formada, aqui significa que tem um bom osso sacro. Lógico, só isso não é critério. Você vai precisar de um raio-x, eventualmente tomo, tá? Você vai avaliar a impressão anal, o aspecto, a localização, se é a permeabilidade, se é pérvio ou se não é pérvio esse ânus, se tem sensibilidade e motricidades perianais, a região lombo-sacro e cóccix, se está bem formado, a genital externa e se não sai saída de mecônio pela uretra. Ok? Com relação à embriologia, inicialmente, nós vamos dar uma palavrinha de cloaca, em breve, você tem apenas um tubo, tá? Que seria o trato urinário e a parte do tubo gastrointestinal, tá? Esse tubo é dividido ao meio, onde a parte posterior é a uroretal e a parte anterior urogenital, que na menina ainda vai ser dividida em uretra e vagina, no menino urogenital, tá ok? O canal anal de forma posterior, né? Lembrarmos que acima da linha pectina, o intestino posterior, tá? Vamos lá seguir. É, Murayovsky, em 2003, fez a classificação de altas e baixas, dependendo do fundo de saco, né? Situar-se acima ou abaixo do músculo elevador do ânus, né? Que é o elemento mais importante da incontinência fecal, tá? Vamos lembrar o seguinte: localização do defeito, na anomalia no retal.
Então, você vai ver se o defeito é de estágio precoce ou tardio. Quanto mais precoce a embriogênese é o problema, maior é o problema. Então, se a embriogênese parou a migração, a descida do tubo gastrointestinal mais precoce, vai ter uma anomalia alta. O que falta para chegar na borda do ânus é um trecho maior, tá? Nas anomalias altas, você costuma ter menos vértebras sacrais. Então, você vai ter como o glúteo máximo, médio e mínimo, a musculatura se insere no osso sacro. Se você não tem o osso sacro inteiro, você vai ter esses músculos atrofiados, hipodesenvolvidos. Então, você vai ver glúteo hipodesenvolvido, anomalias sacrais. Quando é uma fase mais tardia, você vai ter anomalia baixa. A distância entre onde ele tinha que chegar e onde ele parou é menor. Na baixa é menos de 2 centímetros, na alta acima de 2 centímetros. Já explico como nós fazemos essa medida. Nas baixas, anomalias baixas, defeitos sacrais e glúteos são menores. A continência é melhor, tá? Você tem uma continência mais adequada, a resolução cirúrgica tem melhor prognóstico. Vamos observar pela classificação de Krickenberg em meninos, né? Vamos observar as 7 posições que você pode ter de fístula. Você pode ter a fístula aqui no 1, saindo na base do escroto, depois vocês vão ver fotos disso, na base do escroto, na posição do períneo, exatamente embaixo do escroto, na posição anterior, não está na posição de reto. O reto seria mais ou menos aqui, ele está mais anteriorizado, tá ok? Então, essas 3 fístulas, né, escrotal, escroto perineal e bem no períneo, né, mas fora da topografia. Essas 3, você vai ter mecônio saindo externamente, na pele, né? Você está vendo o mecônio sair. Estas outras aqui já não, elas estão embutidas. Então você vai ter indo para a bexiga, o reto indo para a bexiga, o reto indo para a uretra prostática, para a uretra peniana, para a base aqui do pênis. A mais comum das fístulas em menino, tá? Isto cai em prova, é a reto uretral prostática. Essa é a mais comum em meninos, tá? Em meninas, vamos lá. Você vai ter para o introito vaginal, então aqui está a vulva, tá? Os grandes lábios, onde se tem uretra, vagina e a fístula retal, ok? As 3 saindo juntas. Esta aqui, que é a 2, é a mais comum, fístula vestibular, que a gente chama. É a mais comum em meninas. Isto você precisa saber, porque também cai muito em prova. A próxima seria perineal. Agora, as outras são internas, ou indo para a porção proximal da vagina ou distal da vagina. As anomalias anorretais, a saída de mecônio por fístula perineal ou na ráfia escrotal, né? Ânus coberto. Geralmente, quem tem anomalia no retal tem uma membrana cutânea, onde seria a topografia do ânus, tá? Essa membrana cutânea se chama alça de Balde. Já vi vários colegas médicos, neonatologistas, não são da área, então não tenho obrigação de saber, confundir a alça de Balde e achar que aquilo é um plicoma ou uma hemorroida, ok? Saber que não é. Criança recém-nascido não tem plicoma, porque não tem a fisiopatologia para ter o plicoma e nem hemorroida. Então, nasceu um recém-nascido com alguma pelinha no ânus, não é plicoma, não é hemorroida em hipótese alguma. Acendeu uma luzinha na cabeça pensando que é alça de balde, que é uma membrana cutânea e que isso relaciona-se a uma anomalia no retal. Então, avalie esse ânus onde está a topografia correta, tá? Pode haver estenose anal e você tem que medir a distância entre o reto, onde acabou o reto, né? Quando não tem a fístula, porque quando tem a fístula você está vendo externamente, você está vendo sair um mecônio externamente. E a pele, menos do que 2 centímetros que falta é baixa, mais do que 2 centímetros é alta, e você avalia isso no invertograma, um raio-x que eu já vou em breve mostrar para vocês como ele é feito, tá? No sexo masculino, a fístula reto-uretral prostática é a mais comum, tá?
no sexo feminino, a fístula reto-vestibular, ok? Ânus imperfurados em fístula, 5%, você tem uma frequência na síndrome de Down, tá? Atresia retal menor do que 1 centímetro, limite entre o reto e o canal anal. Vamos lá, seguir. Dentro destas classificações, né, lembrarmos qual é a mais comum em menino e qual é a mais comum em menina, ok? Atresia de esôfago sem fístula, né, sem ar na cavidade abdominal. Então, observe aqui, é uma atresia do esôfago, observe aqui a sonda parando aqui, tá? Ela está exatamente aqui a sonda, então, zero não passa, é uma atresia do esôfago. Nós sabemos sem fístula, porque a barriga está totalmente branquinha, sem ar nenhum, então não tem fístula para baixo, né? E tem uma anomalia no retal com fístula vestibular, que nós vamos ver agora. Essa criança, como é uma anomalia no retal sem fístula, mais de 3 vértebras sacrais, ela teve que fazer aqui a excisão para um acesso venoso e aqui foi feito uma esofagostomia em alça, tá? Então, acesso central e uma esofagostomia. Assim, a alça está assim, ela é feita assim, tá? Somente a boca anterior, esofagostomia em alça, certo? Fora isso, teve uma gastrostomia para nós podermos alimentar, uma colostomia, porque é uma anomalia no retal, então, para evacuar, está evacuando pela colostomia, e vamos ver lá embaixo como está, tá? Você tem uretra, vagina e fístula retal. As três. Os três no mesmo plano. Os três estando no mesmo plano, né? Isto é considerado anomalia anorretal com fístula vestibular. Se isto aqui tivesse um canal comum de 2 centímetros lá para o fundo, lá para dentro, quer dizer, tudo isso estaria lá dentro, e fizesse um canal comum, isso seria cloaca. Tá? O que nós vamos falar disso em breve? Essa é uma fístula perineal. Observe a vulva e está abaixo do fechamento. Tá? Mas nós temos mais fotos. Fístula perineal. Ok? Fístula perineal. Aqui, nós entramos numa classificação diferente. É uma anomalia anorretal com fístula perineal ou é um ânus anteriorizado? Qual é a diferença entre uma fístula perineal ou um ânus anteriorizado? Tá? Quando é uma fístula perineal, essa fístula está fora do complexo muscular, né? Automaticamente essa criança é constipada, ela não consegue evacuar, tem uma dificuldade absurda, só com lavagem, né? Ela é constipada já pela doença, né? No ânus anteriorizado, é uma variante da normalidade, está fora da topografia que nós consideramos adequada, dentro da normalidade, mas para aquela criança está no lugar certo, ok? Está dentro do complexo muscular. Está meio esquisito, é meio esquisito, mas é o normal dela. Como que você sabe isso? Bom, clinicamente essa criança não é constipada, ela evacua normalmente sem dificuldade nenhuma, tá? Isso clinicamente. Nós podemos comprovar isso pedindo um exame chamado manometria no retal, onde você coloca um balãozinho, insufla esse balão com ar, que simula cocô, e vamos fazer como se fosse um eletro do ânus. E você vai ver se tem o traçado, tá? Se tem inervação. Se tem inervação, está normal. Não tem, aí é uma anomalia no retal com fístula perineal, tá ok? E aí precisa ser corrigido. No ânus anteriorizado, se você tentar corrigir, aí você causou um problema. Então, é um diagnóstico diferencial. Tá? A manometria no retal é basicamente isso, como se fosse um eletro do ânus, onde você vai ver se você tem reflexo presente ou ausente. Tá? Aqui nós temos laudos né, onde você vai avaliar, né, por exemplo, quadro clínico, constipação crônica desde o nascimento, manobras de digitação realizada para evacuar. Relata vir avaliação pré-operatória de ectopia ou anterior do ânus. Aí você tem uma pressão média de repouso de 40,6 milímetros de mercúrio do esfíncter anal interno, a
pressão normal de 40 a 70, dentro da normalidade. Pressão média de contração de 82,5 milímetros de mercúrio do músculo esfíncter anal externo. Então, você viu o anal interno está normal e o externo está normal. E a pressão média normal é de 70 a 130, está em 82,5, está dentro da normalidade. Zona de alta pressão, né? 1 centímetro de mercúrio, normal de 2 a 3. Reflexo inibitório do reto anal, presente aos 2 centímetros da borda anal a partir de 40 milímetros ml de ar. Resultado: pressões de repouso e de contração adequados para o gênero e a idade, com canal anal funcional e extensão normal. Esfíncter anal tópico pelos achados manométricos da nossa criança que nós estávamos vendo. O reflexo inibitório reto anal, então tem reflexo inibitório, está presente e normal. Comentário: tônus esfincteriano adequado, sugerindo um ânus de situação anterior. Ausência de sinais manométricos de doença de Hirschsprung. Em suma, vamos voltar lá? Esta criança é ânus anteriorizado. É dela essa manometria. Essa criança está fora do lugar normal para nós, mas para ela é normal. Não é cirúrgica, tá? Essa aqui, anomalia no retal com fístula perineal, lógico, tem que pedir uma manometria, né? Se vir que tem reflexo, é ânus anteriorizado. Se não vir reflexo, é fístula perineal, aqui é fístula perineal, tá ok? Observando fora da topografia e saindo mecônio, tá? Numa fístula perineal. A cirurgia a gente chama de mini-penha. Pegamos essa fístula e abaixamos na topografia normal, né? Nós usamos um eletroestimulador miocutâneo para ir dando choquinhos na musculatura e observando exatamente onde é o centro de contração. Nós vamos ver vários vídeos acabando a parte teórica, vocês vão ver isso, tá ok? Observe aonde está saindo o mecônio, tá ok? Observe aqui uma fístula reto-vestibular em meninas, que é a causa mais comum. Aqui essa sonda está na fístula retal, onde sai o mecônio. Observe saindo o mecônio. Observe aqui 100 anos e o mecônio saindo aqui, 0 de anos. E observe a bundinha, como ela não tem um glúteo bem definido. Observe bem isso, ok? Observe uretra, vagina, este é o ímen e este é a fístula, ok? Como os três estão no mesmo plano, tá? Isto é uma fístula vestibular. Se eles estivessem lá para dentro em um canal comum, isto seria cloaca. Observe mecônio saindo, ok? Observe aqui, esta é a fístula, ok? Certo? Menino e menina, ambos sem fístula, tudo fechado. A aula tem vários slides, várias fotos, bem ilustrativa. Isto é o que a gente chama de alça de balde, tá? E que as pessoas podem também confundir como glicoma, tá ok? Essa criança ela é muito interessante, esse assunto é muito interessante, tá? Observe, ela tem uma sonda, a primeira, ou a de cima, é a uretra. Aqui ela tem duas sondas, ela tem uma vagina, um útero de Delphi com uma vagina bipartida. Então, ela tem uma sonda está numa hemivagina e a outra sonda está na outra hemivagina. Associado, ela tem o ânus anteriorizado, muito próximo, é um ânus anteriorizado, porque ela não era constipada. Se não fosse ânus anteriorizado, seria uma anomalia no retal com fístula perineal, porque esse ânus aqui está no períneo, tá? Só que ele está no complexo muscular. Essa criança não era constipada. Então, ela veio para operar uma hérnia umbilical. Essa criança tem por volta de uns 5 anos de idade. Veio para operar uma hernia umbilical e no exame físico geral da criança, eu observei que, assim, ela tinha um ânus muito anteriorizado, tá? Comecei a avaliar esse ânus, durante a cirurgia da hernia umbilical fomos avaliar e nós vimos exatamente que ela também tinha um útero, uma vagina dividida no meio, tá? Um útero de Delphi com vagina dupla, à direita e à esquerda. Foi feito um contraste
Então, aqui, com uma das sondas que estão na vagina, jogamos contraste, contrastamos toda a vagina. A outra sonda está paralela, veja que não se mistura, ok? Então, uma hemivagina não se comunica com a outra. Jogamos no reto para ver se não tinha comunicação reto e vagina, não tem, tá? Então, só curou o reto. Fomos investigar, foi feita uma ressonância depois. Eu não tenho com a imagem da ressonância, mas a imagem dessa criança é exatamente esta, tá? Um útero bipartido, tá? De Delfo, com um septo também que vai pela vagina, fazendo uma vagina direita e uma vagina à esquerda, ok? Vamos seguir? É uma curiosidade apenas. Anomalia sem fístula nenhuma, tá? Investigação, diagnóstico clínico e radiológico. Colostomia sempre é feita em duas bocas, bocas separadas, nas anomalias anorretais altas. Então, a cirurgia nas anomalias altas, elas são feitas em três etapas, tá? Primeiro, confecciona a colostomia para tirar a criança da urgência. Isso ao nascimento, né? Você já faz a colostomia, bocas separadas para o cocô da primeira, da boca proximal, não passar para a distal e contaminar, porque depois vamos ter que operar a parte via anal. A segunda cirurgia, levamos a fístula ou levamos o ânus para a topografia correta, cicatrizou, não infectou, não teve complicação nenhuma. A terceira, reconstrução de trânsito, fechamento da colostomia. Tá? A colostomia é sempre feita no meio da distância entre os últimos arcos costais e espinha bífida antero-superior. Você faz nesse meio, por quê? Para não ficar em topografia óssea, o que atrapalharia, dificultaria para a criança. Tá? Colostomia em duas bocas e bocas separadas para o cocô não contaminar a distal. Você coloca uma bolsinha de colostomia só numa boca, tá ok? Aqui temos outros esquemas, outras formas e nós vemos o mesmo desenho. Aqui, anomalia no retal, onde o reto vai para a bexiga, tá? Reto vesical, reto uretra prostática, que é a mais comum nos homens, uretra peniana, aliás, membranosa, desculpa, uretra membranosa, aqui para base do escroto, o reto indo para a base do escroto, deveria vir para cá, ele está indo para a base do escroto. Observe mecônio saindo pelo pênis. A cirurgia é de Penha, ou o nome da cirurgia, Penha é o nome do médico que desenvolveu a técnica. O nome é anorretoplastia sagital posterior. Ele descreveu essa técnica em 1982, ok? Onde você pega a fístula que está aqui e leva na topografia anal exatamente, tá? Você reposiciona ela usando o eletroestimulador bioelétrico. Nós vamos ver essa cirurgia depois, tá ok? Você abre o reto e fixa, tá bom? Só para entendermos os desenhos, certo? E aí você vai fechando a musculatura em volta dessa fístula e depois você dilata essa fístula. Então, quando tem a fístula, o procedimento cirúrgico ele é muito menor, né? Menos invasivo. Você pega a própria fístula, leva na topografia correta e depois nós fazemos dilatações periódicas, tá bom? Aqui, anomalia sem fístula, o reto parou aqui, mas não fez comunicação nem com a bexiga, nem com a uretra, tá? Você vai pegar esse reto e levar para cá, tá? Isso em esquema. Cloaca, vamos falar de cloaca, tá? Que as doenças são muito próximas. Na verdade, você tem um canal comum, tá? Como já tinha mostrado no desenho inicialmente, que começa uma invaginação e vai dividir a parte posterior e a parte anterior. Então, essa invaginação vem surgindo, ela vem descendo, tá? Ela vem descendo e vai dividir no meio. A parte posterior vai ser o canal anal e a parte anterior, o urogenital, ok? Se parar os três aqui na borda, tá? Nós vamos falar que é anomalia no retal com fístula vestibular. Se parar um pouco mais para dentro, tendo 1, 2 centímetros de distância da pele lá para dentro, 1, 2 até 3 centímetros lá para dentro, e lá internamente é que separa, nós vamos chamar isto de cloaca, ok? Observe, você tem um canal comum e depois subdivide, ok?
Deu para entender? Deixa eu pegar uma coisa para conversar com vocês. Observe assim. Olha, vocês estão vendo uma caneta roxa, uma azul e uma vermelha. E aqui é o introito vaginal. Se as três estiverem assim, no mesmo plano, isto seria a primeira, a roxinha, uretra, a do meio, azul, seria vagina, e a vermelhinha seria a fístula retal. Estão no mesmo plano do introito. Isso seria anomalia no retal com fístula vestibular. Se isso aqui estiver lá para dentro, ó, tá dando para entender? Lá para dentro eu tenho um canal comum, tá? Eles terminam lá no fundo, lá dentro, e você tem 1, 2, 3 centímetros de canal comum. Dá para entender a diferença? Certo? Isto aqui é cloaca. Se tiver no mesmo plano, os três no mesmo plano, é fístula vestibular. Se tiver lá para o fundo, seria cloaca. Ok? Vamos voltar ao desenho. Você tem um canal comum. Ó, ou assim, um canal comum. Tá bom? Bom, entenderam bem, né? Esse seria o posicionamento normal. Reto, vagina, bexiga, uretra. Tá? Observe que aqui você perde um pouco de noção de profundidade por causa que a foto está anterior, mas você tem daqui até a borda da pele, geralmente por volta de 2 centímetros. Então, existe aí um caminho de 2 centímetros de canal comum. Uretra, vagina e fístula, tá? Fístula vestibular, que é a mais comum. Se os três estão juntos desta forma, isso é uma cloaca. Cloaca do tipo A. Depois eu vou mostrar um paciente meu de tipo B, tá? Observe, né, que você tem um canal comum, tá? Eles não estão bem na borda, eles estão mais para dentro. Isto é uma cloaca. Posicionamento para a cirurgia, tá ok? A criança tem que ter colostomia em duas bocas separadas, tá? Você vai separar, tá tudo reparado aqui no fio, ok? Nós vamos pegar esse reto. Então, observe, você tem uretra, você tem reto, tá? Tudo reposicionado. Uretra, esse é o canal reto. E depois nós vamos fixar e a incisão é interglútea, no meio dos glúteos. O bom dessa cirurgia é que a cicatriz fica maravilhosa, tá? E essa criança tem uma bundinha bem desenvolvida, um glúteo bem desenvolvido. Então, isto é extremamente bom, é excelente, porque significa que ela deve ter todos os ossos sacrais, a gente já fez a investigação, a raio-x, aquela coisa toda, mas tendo todos os ossos sacrais, você tem inervação. O problema é quando você não tem todas as vértebras sacrais, a inervação que sai das vértebras não existe também, e aí você não tem a continência dos órgãos intrapélvicos, e aí você teria uma continência ruim. Vamos entender o que é uma cloaca tipo B? Esse é um paciente que eu fui em São José dos Campos operar com um amigo meu, tá? Olha só, observe que parece ser um orifício só que aqui é dividido, tem uma prega no meio. A parte posterior é reto, a parte anterior é urogenital. Então, tem uretra e vagina que vai se subdividir lá dentro ainda. Então, a parte é um buraco com uma fenda no meio, uma prega no meio, a parte posterior é ânus e a parte anterior é uretra e vagina que ainda se subdivide lá dentro. Esta criança, esse orifício não está nem em topografia de ânus, nem de vulva, nem de vagina, nem nada, está no meio do caminho, e ela não tinha glúteos desenvolvidos, vocês já vão ver, e ela tem uma pele na região anterior, que era só uma pele, já vou explicar isso para vocês, já vou mostrar. Observe bem, não está nem na topografia de ano, nem na topografia da vulva, olha o glúteo como não tem, então o prognóstico de continência fecal aqui é ruim, você até coloca o ânus na topografia normal, mas a continência geralmente é comprometida, tá? Porque você não tem as vértebras sacrais, você não tem o nervo que sai da vértebra sacral para fazer a inervação adequada. Às vezes,
a gente prefere deixar em colostomia, mas isso é uma coisa a se discutir com a família, tá? Ela estava com a colostomia, tá? Boca proximal e uma fístula mucosa distal, tá ok? Ela, na posição anterior, de barriguinha para cima, ela tem esse estigma de pele. Não tem orifício, não tem nada. Ela é uma parte queratinizada por fora e de mucosa por dentro. Esta pele, que não tem comunicação com nada, acabei usando para fazer uma, um neo grandes lábios, um neo pequenos lábios, né? Nós tentamos dar uma mexida, nós cortamos isso ao meio, aí tem a parte queratinizada de fora e a parte de mucosa por dentro, a metade lateral, esta lateral aqui, né? A direita. A parte queratinizada virou grandes lábios, a parte de mucosa virou pequenos lábios. Aqui é a mesma coisa, a parte de fora ficou grandes lábios desse lado, parte de mucosa, pequenos lábios. Neoclitóris, alguma coisa para ficar melhor a aparência, vocês já vão ver. Nós pegamos esse orifício, reparamos ele todo, tem a fenda no meio, começamos a dissecar, abrindo pelo sulco interglúteo, e o orifício todo reparado, tá? Aqui tem o reto, tá? Aqui nós estamos abrindo no períneo, porque ele estava no meio do caminho, onde vai ser colocada a uretra e a vagina, tá? Então a uretra e a vagina vai ser colocada aqui, e aquele estigma a gente vai descer para cá, aquelas pelezinhas, e mais para cá vai ser o reto, tá? Aí ficou uretra, vagina e reto. Uma bunda achatadinha. Sim, ela não tem os ossos sacrais, o que dá problema de incontinência. Aquela pele foi feita exatamente isso. Uma aparência de grandes lábios, uma aparência de pequenos lábios, uma aparência de clitóris. Tudo é uma reconstrução. É igual de uma pessoa normal? Não. É o mais próximo que a gente conseguiu ver, mas essa foto foi tirada assim que acabou a cirurgia, instantaneamente. Ainda tem tecidos edemaciados, com ponto, com tudo. Quando voltou 2 semanas depois, eu não estou com a foto atual, a foto 2 semanas depois, ó, desinchado, tal, bem melhor. Bom, isto é a alça de balde, tá? A pele cutânea, tá? Isto é a alça de balde, tá? Isto é a alça de balde. E que às vezes se confunde com plicoma, com hemorroida, tá bom? Sem fístula. Investigação, diagnóstico clínico, é olhar, examinar, radiológico, né? Você faz raio-x, vê vértebras sacrais, faz um ultrassom para ver malformações. Você tem que investigar o Vacters inteiro. Eco, eu tenho que investigar o Vacters inteiro. Se for baixo, uma cirurgia só. A proctoplastia, você pega a fístula e leva na posição normal, perineal, anorretoplastia sagital posterior, numa cirurgia só. Se for alta, mais de 2 centímetros, são 3 etapas cirúrgicas. Primeiro, colostomia, depois você abaixa, coloca o ânus na topografia, depois fecha a colostomia. Tá? Isso é importante vocês saberem. Como que você sabe se é alta ou baixa? Bom, se tiver uma fístula saindo do mecônio para alguma topografia externa que você está vendo, né? Perfeito, você já sabe que tem uma fístula. Se você não tem, você vai fazer um invertograma. Coloca a criança de bundinha assim, prece maometana, cabeça para baixo, bundinha para cima. Na topografia onde seria o ânus, você coloca um micropore, um objeto metálico grudado aonde seria o ânus, tá ok? E bate o raio-x. O raio-x é feito assim. A placa do raio-x é essa preta, a criança está no meio e o raio-x está aqui, tá? Então, raio-x, criança e placa, tá ok? Você bate o raio-x e vai sair essa imagem. A bundinha para cima, para o ar subir. E aí você tem o objeto metálico que você colocou e essa distância. E você vai medir esta distância, ok? Observe onde parou as vértebras sacrais, tá? Essa distância, menos de 2 centímetros, baixa, uma cirurgia. Mais do que 2 centímetros, alta, tá? Certo? Você pega uma régua e mede. Observe aqui que a distância do ar até o objeto metálico é extremamente baixa. Vocês vão ver uma bem alta. Olha a distância. Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem pegar a régua, né? Para se observar que essa distância é gigante comparada com esta
que é pouquinho, comparado com essa, que é um pouquinho mais, tá? Mas já deu para entender bem como você vai. Esse raio-x se chama invertograma Westing-Rice. Bom, cai em prova. É importante saber o que é um invertograma e para que serve. Observarmos que se você não tiver as vértebras sacrais, tá? Você não vai ter a inervação que sai das vértebras sacrais. Esses amarelinhos, tá? Você não vai ter essa inervação. E aí, você não tem inervação, não vai ter o órgão que ela deveria inervar, está sem inervação. Automaticamente a continência destes órgãos estarão comprometidas, tá bom? Você faz um raio-x de bacia e de coluna e observa se tem as vértebras sacrais ou não, certo? Ressonância. Objetivo: avaliar a posição real da bolsa retal, além do tamanho, morfologia, grau de desenvolvimento dos músculos esfincterianos antes da correção cirúrgica definitiva, né? O prognóstico final da anomalia no retal depende do grau de desenvolvimento desses músculos. Também pode ajudar a identificar, a caracterizar físico, mas ter os músculos ou não ter os músculos, ter o osso ou não ter o osso, ter a inervação ou não, isso muda prognóstico, tá? Você pode fazer na ressonância magnética, você vai fazer as medidas, o plano pulmococcígeo, aqui está a vértebra, o sacro, tá ok? Para avaliar a probabilidade de sucesso cirúrgico no sentido de continência, tá? Anatomia dos músculos pélvicos, né? Isso você faz uma correlação pela ressonância. A musculatura estriada do assoalho pélvico consiste músculos levantadores do ânus. Quais são os músculos levantadores do ânus? Músculo levantador da próstata, ou esfíncter vaginal, pubo retal, pubo coccígeo e ilho coccígeo. E o esfíncter anal externo, subdividido em três camadas: subcutânea, superficial e profunda. E você vai avaliar isso tudo através da ressonância, tá? Em meninos e em meninas. Esta é uma imagem de ressonância. Observe o osso sacro, tá? Aqui bem desenvolvido. Em uma alta a porcentagem de casos de anomalias genitais associados, você pode ter micropênis, hipospado, genitália ambígua, em suma. Você vai investigar o váteres todos e a parte urogenital. Nos músculos, ressonância, músculos esfincterianos que de morfologia normal ou quase normal, e apenas parte do reto inferior mal localizada anteriormente. Atresia e estenose retal pode ter em 1%, e o canal anal normal e morfologia esfincterianas normais na ressonância, graças a Deus, na maioria dos casos, né? Uma ressonância normal, graças a Deus, é melhor prognóstico. Raio-X, você observa que não tem ânus, tá? E tem uma fístula reto vesical. A fístula aqui, reto vesical. Ok? Faz um colostograma, né? Para avaliar fístula reto vesical, né? Reto letral. Anomalias anorretais baixa, menos do que 2 centímetros ou até 2 centímetros. Você vai avaliar a fístula e se tem alça de balde, a fístula se está na rafe mediana, membrana anal, se tem a membrana anal e uma estenose anal. E você vai fazer uma anorretoplastia sagital posterior ou mini penha, anoplastia baixa. Maior do que 2 centímetros de distância, aí você costuma ter um períneo achatado, sem o sulco interglúteo bem definido, sem impressão anal. Você pode ter um mecônio eliminado na urina por estar ou para bexiga, ou para vagina alta ou vagina baixa, tá? Ou para uretra prostática, uretra membranosa, mas aí ela é alta, então você já tem que fazer colostomia para tirar a criança da urgência, né? Cirurgia definitiva, a segunda cirurgia entre 2 meses e 1 ano, que é a retoplastia sagital posterior. Cicatrizou, depois você reconstrói a colostomia, reconstrói o trânsito, então são 3 cirurgias. Primeiro colostomia, depois a reconstrução, que é o penha, e depois o fechamento da colostomia, né, que é a reconstrução de trânsito. Tá ok? Colostomia sempre em 2 bocas, já comentamos. Aqui se observa no sulco interglúteo, nós abrindo com bisturi elétrico no sulco interglúteo, identificando o reto lá dentro, reparado nos fios, ok? Depois colocando esse reto na topografia do ânus, tá? Para isso nós usamos o eletroestimulador biocutâneo, que nós vamos ver imagens depois, ok? Esse é o eletroestimulador, mas vocês vão ver isso em vídeo
nós temos uma série de vídeos após a aula teórica, de cirurgia, de tudo, ok? O aspecto final é muito bom, tá? Um dos nossos vídeos é nós retirando todos os pontos 14 dias depois e calibrando o canal anal, tá, ok? Complicações, o que que pode dar de errado? Bom, constipação é a complicação mais temida, porque se você opera para ter continência, a ideia é que você tenha continência, não fique nem incontinente e nem constipado, tá? Mas a constipação é o mais comum, né? É, a incontinência também é uma das preocupações, que seria pior ainda, porque na incontinência é preferível estar com colostomia. Você pode ter uma bexiga neurogênica, porque a inervação está comprometida e pegando a bexiga. Você pode ter estenose do canal anal, que você faz dilatações com velas de Egar. Nós vamos ter vídeo mostrando, fazendo essas dilatações. Você pode ter prolapso da mucosa retal, distúrbios psicológicos, que essa criança sempre terá um problema, né? Você pode ter lesão de nervos, de ureter, de deferente, coisas do tipo. A manometria no retal descreve o reflexo reto esfincteriano ou inibitório e vai avaliar o grau de incontinência, se você tem inervação ou não tem, para avaliar os distúrbios da evacuação, tá bom? Basicamente é isso. Manometria, você vai ver se tem reflexo ou não tem reflexo, se tem a inervação coerente ou não. As complicações pós-operatórias dependem da gravidade do defeito, lesões nervosas ou musculares do defeito, se você vai ter incontinência, constipação, bexiga neurogênica, estenose, prolapso, tudo que a gente já comentou, tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido o assunto, né? Que tenham gostado e qualquer dúvida a gente vamos conversando, tá bom? Interromper compartilhamento, parar a gravação, um abraço a todos.